E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o professor Peter. Nossa aula de hoje é uma aula só com exercícios. Exercícios das aplicações das leis de Newton, todos sem atrito. Posteriormente, faremos uma aula com exercícios das aplicações das leis de Newton com atrito. Então vamos lá. Vamos aos primeiros exercícios. Uma força horizontal de intensidade 10 newtons é aplicada no bloco A de 6 kg. O qual está apoiado em um segundo bloco B de 4 kg. Os blocos deslizam sobre um plano horizontal sem atrito. Determine a aceleração do conjunto e a intensidade da força que um bloco exerce no outro. Então, primeiro, contra a aceleração, tudo baseado na segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Então, olha, o bloco A tem uma força F que empurra o bloco A. Ao empurrar o bloco A, o A empurra o B. Só que toda ação gera uma reação de sentidos opostos. Então, se o A empurra o B empurra o A. Então, chega uma força no B do A e chega uma força no A do B. Então, eu posso definir aqui no bloco A força F e a força do B no A. Essa força contrária, indo para a esquerda. Então, a resultante das forças desse bloco A seria a força que empurra menos a força do B no A. Então, F menos FBA, que é igual a massa do corpo A vezes a aceleração. E no bloco B? No bloco B chega a força do bloco A no bloco B, o FAB. Então, esta é a resultante das forças. Então, FAB é igual a massa do B vezes a aceleração. Agora eu posso fazer um sisteminha somando essas duas fórmulas que eu encontrei. Então, olha, fica F menos FBA mais FAB, que é igual a massa do A vezes a aceleração, mais a massa do B vezes a aceleração. Menos FBA com mais FAB são ação-reação. Como uma está negativa e a outra positiva, eu posso cortar. Então, sobrou o quê? Sobrou força F, que é igual a massa do A vezes a aceleração, mais a massa do B vezes a aceleração. Só que nesse segundo membro eu posso fazer fator comum, colocar em evidência a aceleração. Então ficaria força, que é igual ao somatório das massas, vezes a aceleração. A força que empurra vale 10 newtons. A massa do A vale 6 e a massa do B vale 4. Então 10 é igual a 6 mais 4 vezes a aceleração. 10 é igual a 10 vezes o A, 10 dividido por 10, 1 metro por segundo ao quadrado. Então esta é a aceleração desse sistema. E agora eu quero a força que um bloco exerce no outro. Eu quero o FAB ou o FBA, que são forças de mesmo módulo, mesma direção e sentidos opostos. Terceira lei de Newton, Então, olha, eu posso escolher tanto a primeira fórmula quanto a segunda. Vamos usar as duas para vocês verem que dá o mesmo resultado, o mesmo valor. Então, olha, primeiro eu peguei ali, FAB igual a massa do B vezes a aceleração. FAB é igual a 4, que é a massa do B, vezes a aceleração, que é 1. Então, 4 vezes 1, 4 newtons. Agora, se eu pegar a primeira fórmula, F menos FBA é igual a massa do A vezes a aceleração. O F vale 10, então ficaria 10 menos FBA, que é igual a massa do A, que é 6, vezes a aceleração, que é 1. Então fica menos FBA, que é igual a 6 menos 10, que eu passei o 10 que estava no primeiro membro para o segundo membro, Aí inverte o sinal, ficaria menos 10. Menos FBA é igual a 6 menos 10, que é menos 4. Menos com menos fica mais, a força do B no A é igual a 4, que é igual a força do A no B, que vale 4 newtons. Então esse foi o primeiro exercício. Vamos ao segundo, FEI de São Paulo. Sabendo-se que a tração no fio que une os dois blocos vale 100 newtons, qual é o valor do módulo da força F? Não há atritos. Então vamos lá. Tem uma força F que puxa um bloco de 10 kg, que está preso por um fio a um bloco de 5 kg. Sempre em fio eu tenho uma força que a gente chama de tração. E ela aparece sempre aos pares. Toda tração tem uma tração contrária, Igual toda ação tem uma reação. Então, separando os blocos, o primeiro, vamos chamar ele de bloco A. Eu tenho a força F puxando para a esquerda, e eu teria uma tração puxando para a direita. Então, sentidos opostos.
Resultante das forças é massa vezes aceleração, segundo a lei de Newton. Então, é F menos T, que é igual a massa do A vezes a aceleração. É a força que puxa, menos a tração que não deixa puxar, né? Que é igual a massa vezes a aceleração. E o que sobrou no bloco B? No bloco B sobrou somente a tração no fio. Então, tração é igual a massa do B vezes a aceleração. Então, eu tenho essas duas fórmulas na tirada desses dois blocos. O que eu posso fazer? Ele me deu o valor da tração, ele me deu o valor do T. Então, se eu substituir nessa segunda fórmula, eu já encontro a aceleração do sistema. Tendo a aceleração, eu tenho tudo. Então, olha, tração é igual a massa do B vezes a aceleração. A tração vale 100. Então, 100 é igual a 5 vezes a aceleração. 100 dividido por 5, 20 metros por segundo ao quadrado. Então, esta é a aceleração. Tendo a aceleração, eu vou lá na primeira fórmula que eu gerei para encontrar a força F. Então, F menos T é igual a massa de A vezes a aceleração. F menos 100, né, que o T vale 100, é igual a massa do A, que é 10, vezes a aceleração, que é 20. 10 vezes 20, 200. O menos 100 eu passo para o segundo membro. Então, fica 200 mais 100. 200 mais 100, 300 newtons. Então, eu consegui encontrar a força F e ela vale 300 newtons. Próximo agora. No arranjo experimental da figura, não há atrito algum, e o fio tem massa desprezível. Os blocos têm massas A igual a 2 kg e B igual a 3 kg. Adote a gravidade 10. Determine a aceleração do corpo A e a tração no fio. A aceleração do corpo A é a aceleração desse sistema todo. O B tem uma massa maior, então ele tem um peso maior. Então ele vai puxar esse bloquinho A. Então é como se essa roldana aí se girasse no sentido horário, né? O A vem para a direita e o B desce. Então vamos separar esses bloquinhos. Então, claro, tudo obedecendo a segunda lei de Newton. Resultante das forças é igual a massa vezes aceleração. Então, no bloco A, a gente viu que o bloco A vai para a direita porque o B é mais pesado e vai puxar o A. O B desce e o A vai para a direita. Então tem uma força ali no fio que a gente chama de tração. Então é esse T. Só tenho essa força fazendo com que ele vá para a direita. Então, resultante das forças é massa vezes aceleração. A única força é a tração. Então, tração é igual a massa do A vezes a aceleração. E no B? O B vai descer, devido à força-peso, né? O peso do B. Então, o peso do B menos a tração, que está contrária, é igual a massa do B vezes a aceleração. Pronto, tem os dois blocos, tem duas fórmulas. Vou somar as duas fórmulas em um sistema para conseguir, né, uma fórmula geral para poder encontrar a aceleração. Então vamos lá. Vou somar o T, que é igual a MA vezes o A, mais o peso de B menos a tração, que é igual a massa do B vezes a aceleração. Então ficaria peso de B menos a tração, mais a tração, que é igual a massa do A vezes a aceleração, mais a massa do B vezes a aceleração. Menos tração com mais tração eu posso cortar. Então sobrou o peso do B, que é igual ao somatório das massas vezes a aceleração. E quanto vale o peso do B? Peso é massa vezes a aceleração da gravidade. A massa do B é 3, a gravidade é 10. 3 vezes 10, 30 newtons. Mas aí você pode perguntar, mas por que você não acha o peso do A? O peso do A ali, o A está na superfície, né? Está na mesa, por exemplo. Então o peso dele vai acabar sendo anulado pela força normal. O que é força normal? É uma força normal de reação ao apoio. É a força da mesa no bloco. Essa força é vertical para cima e o peso é vertical para baixo. Então uma vai acabar anulando a outra e não vai interferir nessa movimentação do A. A única força, peso que vai interferir seria do B, porque ele está pendurado, então ele não tem força normal. Então por isso que a gente encontrou somente a força, peso do corpo B. Então continuando. Peso de B é o somatório das massas vezes a aceleração. O peso é 30. Então 30 é igual a 2 mais 3 vezes a aceleração. 30 é igual a 5 vezes a aceleração. A aceleração é igual a 30 dividido por 5. A aceleração é igual a 6 metros por segundo ao quadrado. Então encontramos a aceleração do sistema, né? Do bloco A, do bloco B, do sistema no geral.
Vamos agora encontrar o valor da tração. Eu posso escolher qual fórmula utilizar, ou a primeira ou a segunda. Vamos usar as duas para conferir o resultado. Tem que ser igual, né? Então, olha, T é igual a massa do A vezes a aceleração. T é igual a 2, que é a massa do A, vezes a aceleração, que é 6. 2 vezes 6, 12 newtons. Pegando a segunda fórmula, peso de B menos tração é igual a massa de B vezes a aceleração. Peso de B é 30, então ficaria 30 menos T, que é igual a massa do B, que é 3, vezes a aceleração, que é 6. Então, menos T é igual a 18 menos o 30. O 30 que estava no primeiro membro, eu passei para o segundo, invertendo o sinal. Então, menos T é igual a menos 12. Menos com menos, mais. Então, a tração vale 12 newtons. Então, encontramos a aceleração do sistema, que vale 6 metros por segundo ao quadrado, e a tração, que vale 12 newtons. Agora, outro exercício. No arranjo experimental da figura, as massas dos blocos A e B são, respectivamente, 3 kg e 1 kg. Os fios e a polia têm massas desprezíveis. O fio é inextensível e passa sem atrito pela polia. Adotando gravidade 10, determine a aceleração dos corpos e a tração nos fios. Então vamos lá, vamos separar os blocos para encontrar as forças, e a aceleração. Então, obedecendo de novo a segunda lei de Newton, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então, eu tenho os dois blocos com a divisão das forças. Então, no bloco A, eu tenho uma tração no fio para cima e tenho a força peso, que é vertical para baixo, o peso do A. No bloco B, eu tenho a mesma configuração. Uma tração verticalmente para cima e a força peso verticalmente para baixo. Só que o A ele é mais pesado do que o B, porque ele tem uma massa maior. Então, se o A é mais pesado, ele vai descer. Se o A desce, o B sobe. Então, se o A desce, a força peso do A ela tem que ser maior do que a tração. Então, peso do A menos tração é massa do A vezes a aceleração. Então, o A desceu. Se o A desceu, o B subiu. Se o B subiu, a força que puxa para cima tem que ser maior do que a força que puxa para baixo. Então, no B, ficaria tração menos o peso do B, que é igual a massa do B vezes a aceleração. Então, encontrei as duas fórmulas dentro desses dois bloquinhos. Vou somar as duas fórmulas para poder encontrar a aceleração. Então, vamos lá. Peso do A menos tração é igual a massa do A vezes a aceleração, mais a fórmula de baixo, tração menos o peso do B, que é igual a massa do B vezes a aceleração. Então, fica peso do A menos tração, mais a tração menos o peso do B, que é igual a massa do A vezes a aceleração, mais a massa do B vezes a aceleração. Eu somo o primeiro membro com o primeiro membro, o segundo membro com o segundo membro. Menos tração com mais tração eu posso cortar. Então, o que ficou? Ficou o corpo mais pesado, peso do A, menos o mais leve, peso do B, que é igual ao somatório das massas vezes a aceleração. Quanto vale o peso do corpo A? Peso do A é massa do A vezes a gravidade. A massa é 3. Então, é 3 vezes o 10. 3 vezes 10, 30 newtons. E o peso do B? O peso do B é massa do B vezes a gravidade, na aceleração da gravidade. Massa do B é 1, gravidade é 10, peso do B, 10 newtons. Então, encontrei os dois pesos. Posso voltar na fórmula. Então, o peso do A é 30 e o do B é 10. Então, fica 30 menos 10, que é igual ao somatório das massas, que é 3 mais 1. Massa do A é 3, massa do B é 1, vezes a aceleração. 30 menos 10, 20. 3 mais 1, 4, vezes a aceleração. Então, 20 dividido por 4 tem uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. E agora, para encontrar a tração, eu posso escolher uma das duas fórmulas. Então, olha, peso do A menos tração é igual a massa do A vezes a aceleração. Peso do A é 30. Então, 30 menos tração é igual a massa do A, que é 3, vezes a aceleração, que é 5. Então, menos tração é igual a 15 menos 30. Menos tração é igual a menos 15. Menos com menos, mais. Então, a tração é igual a 15 newtons. Ou, pegando a segunda fórmula, tração menos o peso do B é igual a massa do B vezes a aceleração. Então, fica tração menos 10 newtons, que é o peso do B, é igual a massa do B, que é 1, vezes a aceleração, que é 5. Então, fica 5 vezes 1, 5. Então, tração é igual a 5 mais 10. 5 mais 10,
15 newtons. Vamos para mais um exercício. Na situação indicada na figura, os fios têm massa desprezível e passam pelas polias sem atrito. Adote gravidade 10 metros por segundo ao quadrado e determine a aceleração do conjunto, a tração no fio que liga A a B e a tração no fio que liga B a C. Então vamos lá. Primeira coisa, segunda lei de Newton, força resultante é igual a massa vezes aceleração. Em todos os exercícios nós usamos essa fórmula, né? O que a gente pode fazer? A gente pode separar os blocos. Então no bloco A é o mais pesado, então ele puxa o B, ele desce, né, e vai puxar o B vai para a esquerda e o C vai subir. Então essa configuração, uma configuração no sentido anti-horário. O A desce, o B vai para a esquerda e o C sobe. Então no A eu tenho a força-peso que puxa ele para baixo e a tração no fio que liga o A ao B. Vou chamar essa tração de tração 1. Então eu posso falar que o peso do A menos a tração 1 é igual a massa do A vezes a aceleração. Então essa fórmula é para esse bloco A. É o peso dele, né, que está puxando ele para baixo, menos a tração que puxa ele para cima, que é igual a sua massa vezes a aceleração. Agora vamos ao bloco do meio. No bloco do meio eu tenho duas trações. A tração do A no B, né, do fio que liga o A ao B, que está para a esquerda, e a tração que liga o bloco B ao C, que está para a direita. Só que como o bloco B vai para a esquerda, eu posso falar que a tração 1 é maior do que a tração 2. Então, T1 menos T2 é massa do B vezes a aceleração. E o C? O C vai subir, né? Ele vai se movimentar verticalmente para cima. Então, a tração 2 acaba sendo maior do que o seu peso. Então, fica T2 menos o peso do C, que é igual a massa do C vezes a aceleração. Então, eu tenho os três blocos e já as três fórmulas, né, resolvidas. Tendo as três fórmulas, eu posso somá-las, né, para tentar encontrar a aceleração. Então vamos lá. Peso do A menos a tração 1 é igual a massa do A vezes a aceleração. No do meio, tração 1 menos a tração 2 é igual a massa do B vezes a aceleração. E o terceiro bloco, tração 2 menos o peso do C igual a massa do C vezes a aceleração. Vou somar primeiro membro com primeiro membro, segundo membro com segundo membro. Então fica peso do A menos a tração 1, mais a tração 1 menos a tração 2, mais a tração 2 menos o peso do C, é igual ao somatório das massas vezes a aceleração, né, que eu posso fazer fator comum colocando o A em evidência. Corto menos tração 1 com mais a tração 1. E corto menos a tração 2 com mais a tração 2. O que sobrou? Sobrou o peso do A menos o peso do C, que é igual ao somatório das massas vezes a aceleração. O B está ali no meio, o peso dele não acaba influenciando em nada, igual o exercício anterior, né? O bloco está na superfície, é como se a força normal acabasse anulando a força-peso. Porque, como ele está na superfície, ou ele vai para a direita ou ele vai para a esquerda. Então vamos lá, vamos encontrar agora a força-peso do A e a força-peso do bloco C. Então, peso do A é massa do A vezes a gravidade. A massa do A vale 20 e a gravidade vale 10. Então, 20 vezes 10, 200 newtons. E o peso do C? O peso do C é massa do C vezes a gravidade. A massa do C vale 10, a gravidade 10. 10 vezes 10, 100 newtons. Então, encontramos a força-peso do A e a força-peso do C. Podemos substituir na fórmula para encontrar a aceleração do sistema. Então, 200 menos 100 é igual a massa do A, que é 20, mais a massa do B, que é 10, mais a massa do C, que é 10, vezes a aceleração. 200 menos 100, 100, que é igual a 40 vezes a aceleração. 100 dividido por 40, 2,5 metros por segundo ao quadrado. Então, esta é a aceleração do sistema. Agora, ele pediu para encontrar a tração que une o bloco A ao bloco B, ou seja, o nosso T1. Então, eu posso escolher alguma fórmula que tenha o T1, né? Então, vamos na primeira. Peso do A menos a tração 1 é igual a massa do A vezes a aceleração. Peso do A vale 200, menos a tração 1, que é igual a massa do A, que é 20, vezes a aceleração, que é 2,5. 20 vezes 2,5, 50. Então, fica menos T1, que é igual a 50 menos 200.
50 menos 200 menos 150, né? Então, menos T1 é igual a menos 150. Menos com menos, mais. Então, fica T1 igual a 150 newtons. E para achar o T2, que seria a tração no fio que liga o bloco B ao bloco C. T2 menos o peso do C é igual a massa do C vezes a aceleração. Então, fica T2 menos 100, que é igual a massa do C, que é 10, vezes 2,5, que é a aceleração. 10 vezes 2,5, 25. O menos 100 passa para o segundo membro, inverte, fica mais 100. 100 mais 25, 125 newtons. Então, essa é a tração que une o bloco B ao bloco C. Então, esses foram alguns exercícios das aplicações das leis de Newton, todos sem atrito, né? Depois, posteriormente, teremos uma aula com exercícios de aplicações das leis de Newton também, só que com atrito. Espero que tenham entendido essa aula. Se não entendeu, volta lá, assiste de novo. Quem gostou, dá um like nesse vídeo e inscreva-se no canal Paradoxo da Física. Então, até a nossa próxima aula.